Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico. Você que está por aí, caiu de paraquedas e não me conhece, bom, aqui é um canal que a gente costuma falar bastante sobre cirurgia plástica, questões que eu recebo diariamente em consultório, questões que eu sei que muito provavelmente você que já pensou em realizar alguma cirurgia plástica, qualquer que seja, já teve. Então o propósito aqui é justamente a gente tentar esclarecer e adiantar muitas das questões que podem estar te incomodando aí no dia a dia. Seja se já fez alguma cirurgia, seja até se ainda está pensando na possibilidade de fazer, certo? Então fica aqui comigo que nós vamos hoje falar sobre prótese de silicone e os seus variados tamanhos. Bom, a questão de hoje é justamente sobre o tamanho das próteses de silicone. É uma questão muito frequente e é muito comum os pacientes imaginarem que quanto maior o tamanho da prótese, mais colo eu vou ter, né, mais juntinha a mama vai ficar, e não necessariamente essa é uma verdade. Em condições ideais em que a mama ficasse ou a prótese ficasse numa posição só, quanto maior a mama, mais colo cheio ou deveria ter, né? Mas por que exatamente isso não é uma verdade absoluta? Porque justamente a gente tem uma coisa que chama gravidade. E os tecidos que sustentam, eles estão ali sob o efeito, de fato, da tensão do implante e do peso do implante relativos à própria gravidade. Então, quanto maior o implante, maior o peso dessa mama, maior a tendência, né, dessa prótese mudar aí um pouquinho de posição. Aí a gente tem algumas estratégias que vão nos ajudar. Um deles é, de fato, a escolha do implante. Então é muito importante a gente optar não por implantes grandes demais, a fim de que o peso não seja de fato um grande problema, né, para a sustentação desse implante. E também implantes que não sejam pequenos demais, né, que eles sejam proporcionais e que possam, de alguma forma, preencher bem aquele tórax sem que seja de uma forma exagerada, né? A gente teve por muitos anos aí, né, principalmente em relação ao aumento das mamas, a escolha pelos planos, né, o plano subglandular sempre foi aí a escolha, digamos, majoritária. Então, o maior problema dos implantes maiores no plano subglandular, quer dizer, acima do músculo, é justamente o peso e justamente também pelo fato de que os únicos elementos que vão sustentar esse implante vão ser basicamente glândula e pele, né? E isso é um problema na medida em que tem um implante grande, que ele vai pesar, ele vai forçar a pele e com o tempo esse implante vai descendo, vai esvaziando o colo, vai enchendo o polo inferior da mama, o implante de fato vai mudando ali a sua posição e o paciente vai ficando menos satisfeita porque vai perdendo de fato o enchimento do colo da mama. A partir do momento que a gente começa a utilizar mais o implante no plano submuscular, óbvio, aí a gente precisa de alguns cuidados, de fato, além de não escolher implantes grandes demais, para que o implante ele possa obedecer às referências da própria musculatura e que eu não lese a lateral do músculo, justamente para que o músculo possa me conferir uma sustentação nessa região e manter o implante na região central do tórax. Então o implante, ele de fato precisa obedecer ali à base da mama, não ser muito grande. E além disso, a gente ter algum cuidado ali na realização ou na confecção daquele espaço em que o implante vai ficar no fim das contas, né? Então, isso é um elemento muito importante. Os pacientes sempre ficam muito preocupados ou imaginando que implantes grandes, né? Implante grande aqui eu estou falando de 350 ml para cima, né? Ou implantes de proporções muito grandes, implantes de 400 ml, então não se fala. Então, de uma forma geral, para que a gente consiga uma estabilidade melhor desse implante no médio e longo prazo, a gente tende a escolher implantes médios para um pouquinho menores do conceito geral das pacientes. É importante a gente pensar aqui uma coisa, tá? O implante, ele é sempre, assim, o resultado final da tua mão. Ele sempre vai ser uma soma daquilo que você tem com o tamanho do implante. Então, não quer dizer que o implante, por exemplo, de 300 ml
ou 200 ml, vai ficar exatamente igual ao da sua amiga do mesmo tamanho, porque provavelmente, e muito certamente, os volumes das mamas de cada uma de vocês são diferentes. Então, aquilo que foi colocado em termos de tamanho de implante, ele é uma soma com aquilo que o paciente tem, né? Então, se você, vamos supor, se você tem 200 ml de mama, né, você coloca um implante de 300, o volume final aí é um implante, é uma mama de 500 ml, né? Uma paciente que tem 100, coloca 300, o volume final é uma mama de 400 ml de volume geral, né? Um exemplo aqui mais grosseiro. Então a tendência hoje é a gente optar por implantes mais apropriados, de acordo com algumas referências do tórax. Quais são essas referências? Tipo de tórax, se o tórax é mais plano, se o tórax é mais afundadinho, se o tórax é em quilha, se a paciente é mais alta, se a paciente é mais baixa, a base da mama, isso é uma referência importante para nós também, e o quanto essa pele ela consegue distender quando a gente faz uma certa pressão nela, né? Isso é muito importante porque peles que são um pouco mais duras, elas digamos, não vão se comportar tão bem com implantes um pouco maiores, e peles já com um pouco mais de extensibilidade, elas vão nos favorecer ou nos propiciar, né, utilizar implantes ali eventualmente um pouquinho maiores, se for o desejo da paciente. Então, existe uma série de referências que nos ajudam a nortear e escolher esse volume do implante. Então, o volume não é simplesmente uma questão de eu quero tanto ou quero quanto. É óbvio, o desejo do paciente ela é importante para nos nortear naquilo que a gente pode administrar ou escolher em termos de volume. Talvez, vamos supor aqui, a gente tem um volume base de 300, mas a gente pode escolher 30 ml para mais, 30 ml para menos, né? Então essa variação pequena a gente pode de fato administrar ou interferir, mas a gente vai ter ali um patamar base de escolha do volume para que não passe dessas referências que a gente comentou e para que a gente tenha também, inclusive, uma recuperação mais adequada para o paciente, né? Já que dentro dessas perspectivas e características, implantes um pouquinho menores, no plano submuscular, a gente vai ter resultado bonito, né? De certa forma um pouquinho mais duradouro e com uma recuperação também bastante melhor, né? E aí já se enquadra um pouco mais no que a gente chama de recuperação rápida ou prótese de mama com recuperação de 24 horas, mas isso a gente vai conversar num outro momento, tá certo? Então nós falamos um pouquinho sobre a questão das escolhas dos implantes, por que a gente não deve escolher sempre um implante muito grande, não exatamente quanto maior, melhor nesse caso, né? Se sobrou alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra gente, é muito importante eu entender quais são também as dúvidas majoritárias aqui de vocês e a gente vai interagindo na sequência, é sempre um prazer a gente interagir e tirar todas as dúvidas. Não esqueçam de conversar comigo também pelo Instagram, tá? Daniel Botelho Plástica, dá um pulinho lá no Instagram, me segue, curte, comente e é um prazer a gente sempre trocar ideia por aqui, tá bom? Um abraço!